microfones, a gente vai ter nosso apoio técnico aí. Se você tem algo, escreva no chat, que a Sabrina vai coordenar isso. Você deve saber, ali em cima, no seu vídeo do seu aparelho, aí tem primeiro o número de pessoas que aparece, depois um caderninho ali, você clicando, você pode escrever, né? E a gente vai acolher o que você escrever, talvez uma pergunta, uma observação, a gente vai abrir isso para depois. Está bem? Ok, nós vamos começar falando acerca, então, desse tema, relacionamento conjugal na era digital. Eu até queria começar falando algo, o que é era digital, né? A gente, às vezes, usa esses termos, o que é era, então, todos estão me ouvindo, eu imagino, né? Era digital tem a ver justamente com esse tempo que nós vivemos, toda essa parafernália eletrônica, mas é assim considerado uma espécie de revolução, digamos, do nosso tempo, porque no passado teve uma revolução agrícola, uma revolução industrial, uma segunda revolução industrial, e hoje essa revolução toda tecnológica que nós vivemos nessa área da comunicação, nessa área dos meios de comunicação social, toda a tecnologia das indústrias, isso tudo lá tem uma linguagem que é usada, de que sistemas são usados, e, portanto, fala-se de sistemas digitais que incluem esses aparelhos que nós estamos usando, aí os nossos smartphones, os nossos notebooks, nós no caso aqui, ou tablets, enfim, também a própria TV que se usa hoje, né, está nesse mundo. Nossa proposta é uma abordagem, assim, digamos, equilibrada, não pretendemos falar muito de problemas, assim, mas, sobretudo, a questão de apontar algumas propostas de boas soluções, né? As perguntas, quais são os limites da intromissão virtual nas nossas vidas, até onde isso afeta nossos relacionamentos. E eu e a Sônia hoje, quando estávamos ainda pensando sobre isso, algo que me ocorreu ao coração, eu imagino que vocês que me ouvem ou nos veem aqui, ou vocês também têm conhecimento, isso é um assunto, esse envolvimento todo com a mídia, né, com o celular, com as redes da internet, tudo, tem trazido muitos benefícios, mas por alguns momentos tem trazido também expressões de sofrimento, de dificuldades, de angústia para casais e para famílias. Nossa ideia hoje é falar mais no sentido para casais, né? Bem-vinda, Nelly. E com isso a gente também é um público próprio, então uma linguagem mais para casais. Qual é a importância desse tema? A importância desse tema é porque a gente está vivendo em um mundo muito transformado, né? Grande parte de nós viveu a época sem internet, alguns até sem energia elétrica. Agora, a juventude de hoje não consegue imaginar um mundo assim. Como assim um mundo sem internet? Como assim uma casa sem energia elétrica? Né? E esta nova era, eu me lembro quando eu era guri, eu tinha fascínio por ler ficção científica. Hoje também gosto de assistir filmes. Eu ia na biblioteca municipal da minha cidade natal, Londrina, e eu pegava livros de ficção que falavam de coisas fantásticas. Eu pensava, isso nunca vai acontecer. Quando é que isso vai acontecer? E muitas coisas hoje, né? É aquele filme De Volta para o Futuro. Nós mesmos não imaginávamos viver num mundo assim. Então, nós somos essa geração da conexão, das palavras que foram criadas em função disso nos últimos anos, como Bluetooth, e-mail, link, curtir, acessar, virtual, aplicativos e por aí vai, né? Essa linguagem nova que nós estamos. Então, isso trouxe uma mudança radical no comportamento das famílias, dos casamentos, da informação, da comunicação, da interação. E, é claro, também influencia o relacionamento conjugal, quer nós sejamos casais jovens ou casais de mais idade, né? E por isso a gente, então, vai olhar assim, um pouco de
dados um pouco da problemática e, sobretudo, também algumas ideias de como lidar com isso. Meu amor quer falar algo. Na verdade, muitos estudos têm sido feitos, né? E a gente compartilha, todos nós temos, na nossa maioria, nós temos Face, né? E no Face é onde você compartilha, ou no Instagram, quem tem também, né? Às vezes você vê a criança desde o parto, né? Desde a hora que ela nasceu, tudo que acontece, tudo é colocado ali. Então, na verdade, isso se tornou algo público, né? Então, se você posta alguma coisa, quem de vocês, quando posta alguma coisa, não vai lá olhar se alguém já curtiu? Não é verdade? A gente posta, né? Vai lá e daí a gente vai, será que alguém curtiu? Eu vou lá, quero ver quantos curtiram. Só 5. Nossa, se não tinham curtido nada, já é uma grande coisa, né? Né? E quando não curtem, principalmente assim, entre o pessoal que tem essa dependência dessa tecnologia toda, a pessoa entra muitas vezes o problema da autoestima nas redes sociais é algo que cresce muito, porque posta alguma coisa, a pessoa não curte, não curtiu porque não gosta de mim, porque o que está acontecendo, e o compartilhar, na verdade, ele virou um status. Quanto mais as curtidas, né, quanto mais são curtidas aquilo que eu compartilho, mais importante eu sou, né? Então, e isso dentro do casamento também. Muitas vezes a gente posta, você compartilha coisas, você coloca coisas lá, você olha coisas de outro, você navega na vida dos seus amigos, você vai indo, né? Ali nessa máquina, né? Nessa máquina que vai nos puxando e que vai realmente estar nos envolvendo, de certa maneira, né? E quem de vocês lembra da época do diário? Que a gente escrevia diário. Vocês lembram? O diário, ele tinha chave, não tinha? O diário. O diário tinha chave. O diário tinha chave, né? E ai de quem achasse a chave e que entrasse, que descobrisse os nossos segredos, né? Hoje em dia, gente, o diário é o Facebook e ai daquele que não leia aquilo que eu escrevi lá, não é? Então, na verdade, aquilo que era privado nosso, aquilo que a gente queria que fosse só da gente, hoje, a necessidade de tornar isso público, a necessidade de fazer com que os outros saibam, com que os outros vejam isso, né? Então, quando a gente lembra disso, a gente pensa assim, puxa, na época do nosso diário, acho que era melhor, né? Que a gente trancava, deixava ali, né? A gente vê até muitas vezes ainda em filmes, né? O diário de não sei o que encontra lá, aqueles segredos, aquelas coisas são reveladas. Olha, interessante, houve já alguns... No Brasil se faz pouca pesquisa, não sei o IBGE para saber a população brasileira, mas no exterior, Estados Unidos, na Inglaterra, se fazem pesquisa, a gente olhou uma aqui que falou, ela é uma pesquisa assim, de alguns poucos anos atrás, mas ajuda a gente. Uma pesquisa constatou que os celulares estão prejudicando os relacionamentos amorosos e ainda levam as pessoas a um certo nível de depressão. Duas coisas, né? Prejudica os relacionamentos por alguns fatores óbvios, como despertar de ciúmes, desconfiança, né? Esse distanciamento. E o aspecto da depressão tem um pouco com isso que a Sônia falou antes. Você olha imagens, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas se você não é muito lembrado, você pensa, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, e você começa a sentir-se desajustado ou desajustada no mundo. E pessoas falaram que num estudo que fizeram,
boa parte disse não ter problemas, mas 46% dos entrevistados disseram que sentem-se ignorados quando o cônjuge está no celular, né? Então, tem aquela noção, às vezes, eu me distrair um pouquinho no celular não vai fazer mal a ninguém. Mas a gente sabe que se distrair um pouquinho é uma coisa complicada com essas mídias, porque esse pouquinho, nós vamos falar também mais, ele acaba se transformando em algo muito longo e prejudica a pessoa que está do lado, que de repente não está participando desse momento, né? E num jornal da Grã-Bretanha, lá do Reino Unido, houve uma pesquisa que apontou que já 15% das crises que levam a divórcio tem a ver com o uso exagerado da mídia, ou seja, ficar demais na frente do celular, na frente do notebook, ou também a gente pode falar disso quanto hoje as TVs por assinatura, né? Então, 1 em cada 5 divórcios lá na terra da Rainha Elizabeth, que esse dia faleceu o esposo dela, né, o Philip, lá nessa região, 1 em cada 5 divórcios tem alguma coisa a ver com o Facebook ou também problemas com os celulares. E na Itália também diz que uma pesquisa mostrou que metade dos divórcios que são gerados, em geral, por adultério, tem a ver com o uso irregular, digamos, ou pelo que se descobre com o celular, com o WhatsApp, etc., né? E está crescendo no mundo, infelizmente, esses contatos amorosos que são feitos via essas redes. Muitos de nós conhecemos situações, né, ao nosso redor, ou de histórias em que houve envolvimento de alguém casado com uma pessoa fora através da rede, através do celular, né? Através das redes sociais. Então, na verdade, essa pesquisa, ela já faz 5 anos que ela foi feita. Isso. Né? Então, e a gente tem muito pouco material publicado em cima disso. E essa questão dos divórcios, os advogados, eles alegam, inclusive nas pesquisas onde eles fazem, quando eles vão atrás, né, de evidências, onde eles pesquisam, onde eles vão atrás, em maioria deles, eles vão atrás do Facebook, atrás do Instagram, né, das redes sociais, muitas vezes para confirmar que há uma traição, né, que o pedido de divórcio é legítimo, todas aquelas coisas assim. Por quê? Porque ali é onde se expõe, ali onde realmente as coisas acontecem. Muita coisa acontece ali. E a gente, às vezes, pensa assim, eu sou cristão, comigo isso não vai acontecer, né? Isso é engano nosso, né? Os brasileiros estão entre a população no mundo que mais passa horas por dia na internet. Eu tenho uma pesquisa aqui que fala de 5 horas e tanto na média, mas eu acho que esse número já é bem maior, né? Então, a atividade das redes sociais é realmente muito grande no Brasil. E falando sobre isso tudo, que essas dificuldades no relacionamento conjugal, por desconfiança, por traição, por falta, então, de interação, eu li uma chamada, hoje, acho que ainda falando assim, agora os acordos pré-nupciais em muitos lugares incluem um contrato de como será o uso das redes sociais, do celular. Então, naquela hora que se pergunta lá, né, você promete ser fiel na alegria ou na dor, na tristeza ou na saúde, vai ter que colocar também, você promete que só vai usar o celular para trabalhar, durante o fim de semana vai botar no modo avião, que não sei o que, né? A gente vê muita cabecinha balançando aí, ó. Então, eu sugiro que quando nós terminarmos aqui o encontro, vocês façam um repacto entre vocês, casais, que inclua, olha, vamos fazer um repacto aqui, levando em conta como vamos usar
a TV a cabo, como vamos usar o Facebook, como vamos usar o WhatsApp e assim, o Instagram e tudo mais, né? Então, vamos por lá. A Sônia vai falar sobre algumas síndromes, algumas... Na verdade, tem surgido com tudo isso, né? No decorrer com o avanço de tudo isso que tem acontecido a nível das mídias, né? E nós vamos entrar daqui a pouquinho também na questão assim do vício, mas tem surgido patologias que não existiam antes, né? Então, uma das patologias vários, que na verdade a patologia ela é um distúrbio emocional que vem ocorrendo muitas vezes imperceptíveis no nosso meio. A gente não se dá conta, né? Que podem tornar-se crônicos. Problemas muito sérios no nosso psíquico, né? No nosso emocional e tudo. Então, e uma delas é a dependência virtual. Ela ocorre quando a pessoa ela fica muito impaciente, irritante, impulsiva, esquecida e até mesmo infeliz quando passa algum tempo sem ter acesso à internet e a redes sociais, né? Então, isso já é considerado como uma patologia, a dependência virtual. E onde realmente é como se tivesse tirado algo dela, ela passa mal. Ela tem todas essas consequências, né? Ela se torna uma pessoa muito impulsiva, impaciente, irritada. E a outra patologia, ela é chamada de nomofobia. Ela vem da palavra nomobilifobia, sendo configurada como uma sensação de completa ansiedade ao ficar sem o aparelho celular, sentimento de não fazer mais parte do mundo, sentimento de estar fora da realidade, de realmente não fazer mais parte, né? E isso tem levado pessoas a consultórios psiquiátricos, né, a consultórios psicológicos, porque elas não conseguem mais viver fora disso, né? A nomofobia. A outra patologia é o toque fantasma, né? Vamos ver se você identifica, se você tem o toque fantasma. Você já teve a sensação de ver o seu telefone vibrar e você vai lá e olha, ele não vibrou? Mas você tinha certeza que tinha ouvido? Ou você tinha, mas eu tenho certeza que eu ouvi o telefone tocar, eu não estou, né? Eu não estou ficando louca, né? Então, o toque fantasma é a sensação de que o celular está vibrando ou tocando o tempo todo, né? Tá com o celular no bolso, às vezes está aqui assim, parece que o celular tocou, mas ele não tocou, né? E que você fica conferindo o aparelho a cada minuto, né? Cerca de 70% das pessoas que utilizam diariamente muito o celular assumem sentir essa sensação, né? E isso é uma patologia, isso é uma doença. A pessoa ela fica literalmente o tempo inteiro pensando, né? O celular vai tocar, o celular tocou, quem ligou, eu não atendi, né? Porque fica nessa dependência. Então, isso são, na verdade, novas patologias que têm surgido e que têm sido atendidos por terapeutas por causa desses transtornos, né, que ele traz. Então, e como nós estamos falando para casais, né, como a gente está falando para casais, então a gente pensa, mas isso não é para casal, isso é, porque agora, imagina um de vocês seria assim, ou os dois, né? Isso está dentro do nosso... Deixa eu aceitar aqui mais alguém. Isso que está ali dentro. Quer falar, amor, antes de eu passar para o comportamento de vício? Eu quero falar que quando a Sônia falou desse aspecto aí, desses 3 dramas, né? Eu não sei como vocês se identificam, mas isso é muito sério. Essas 3 são coisas novas que surgiram, né? O nosso mundo tem uma multiplicação de doenças à medida que a gente também desenvolve novas tecnologias, falamos assim. E, por exemplo, quando fala essa questão
quando fica muito tempo sem ter acesso à internet, ou mesmo essa nomofobia, ansiedade. E eu já falei isso esse dia numa pregação, aliás, não foi nem só aqui. A revista Ultimato, um homem chamado pensador alemão, ele fala assim: a maior tentação do nosso tempo é a impaciência. Percebam vocês como nós somos uma geração impaciente, né? Em seu significado original pleno, olha só, recusa por esperar, por submeter-se, por tolerar. Parecemos indispostos a pagar o preço de viver com nossos companheiros em relacionamentos criativos profundos. Percebam como isso é uma leitura muito séria, porque nessa nossa impaciência, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande em se ouvir pacientemente, ou esperar, né? Então, essas coisas, esses três distúrbios, as três patologias que a Sônia mencionou, de fato, estão talvez bem mais presentes em nossos convívios do que a gente até mesmo se dá conta, né? Então, a gente vê assim que, você vê qualquer pessoa caminhando, ela está segurando o seu celular, né? É importante como que, assim, um objeto que tem que ter na mão, né? Mas pode seguir agora, amor. Nós queremos falar dos comportamentos e depois a gente vai falar a respeito da gente como casal. O que a gente pode fazer, então? Né? E porque como a gente vê que isso tem realmente destruído casamentos, tem destruído relacionamentos, né? E então nós queremos sim estar levantando todas essas coisas para a gente estar se identificando, para a gente estar vendo assim, olha, puxa, mas isso acontece comigo, ou isso tem acontecido conosco, né? Então o que nós vamos fazer a partir daí? Então, nós queremos sim, né, depois vamos estar levantando todos esses assuntos, aí a gente vai estar colocando, então, que passos, então, práticos nós podemos ter para isso, né? E também o que a palavra de Deus fala, né, a respeito de situações. E o celular, na verdade, quando nós temos essas três patologias, ou outras, né, isso se torna para nós, a gente tem que olhar para isso como um vício. Como um vício. Assim como o vício não é mais só por substância. Antigamente, a pessoa tinha um vício se ela era usuária, né? Álcool, droga, da nicotina e outras coisas assim. Hoje, os vícios estão enquadrados também a nível de comportamento, né? Comportamentos que você tem. Então, com respeito ao celular, com respeito aos jogos, né? Quantos casais a gente percebe que perdem muito tempo em jogos no celular, né? Joguinhos e ficam sozinhos, e se isolam, ficam jogando. Então, na Netflix, né, nos seriados, quantas vezes isso é a parte principal do relacionamento, onde não se conversa. Então, por quê? Porque o vício é algo que nos domina, né? O vício nos domina. E quando nós temos o vício, nós precisamos de ajuda, né? Nós precisamos de ajuda. E nesse momento, a pessoa que mais vai poder ajudar você é o seu cônjuge, em primeiro lugar. Então, o vício, ele na verdade, ele tem quando ele traz um prejuízo para você e para outra pessoa, ele é um vício, né? O seu comportamento. Ele traz um prejuízo para você e para outra pessoa. Então, no dicionário, vício é a necessidade de satisfazer um hábito. Então, se eu tenho a necessidade de ficar satisfazendo, eu não consigo ficar sem, né? E eu já percebo que eu tenho uma dessas patologias, e então eu tenho que começar a olhar e me preocupar, né? E às vezes quando a gente tem um vício, todos vocês, né, devem ter tido situações de alcoolismo na família. Eu tive, né? Então, só que a pessoa que está envolvida em álcool, você pode falar para ela que olha, você está viciado, você precisa de ajuda, né? Você está dependente. Não, eu não estou, eu dou conta, não é?
Não é assim que a maioria das vezes acontece? Não, eu não preciso, eu dou conta, eu não tô. Não, é bem capaz, a bebida não me domina, o cigarro não me domina, né? E a partir do momento que o celular, que a internet, que a mídia, ela é um vício, talvez você, talvez eu, não esteja enxergando. Mas quem está comigo, sim. Então, talvez a importância de você ouvir o seu esposo ou a sua esposa, né? De ouvir. Se ele fala, olha, amor, eu acho que, né? Como a gente vai ver alguns passos mais adiante depois. Então, quando é um vício, eu preciso de ajuda. A primeira pessoa que pode me ajudar, ela vai ser o meu esposo, né? Falando aqui, né? Primeira pessoa. E claro que em cima disso a gente vê, né, que tem toda essa questão, assim, do Senhor e tudo mais. Tu quer falar, não? Eu gostaria de falar sobre isso também, porque, na verdade, o vício, em sentido também da nossa fé, ele facilmente se torna um Deus na nossa vida. Porque o que é um Deus? É aquilo que me domina, é aquilo que o meu coração está nele. Alguém disse uma vez assim, a sua religião é o que você faz, o que você vive na sua solidão. Olha que coisa, até rima, né? O Timothy Keller faz essa citação justamente no livro que ele fala sobre deuses, e essa não é uma citação dele, é de um pastor, um estudioso, William Temple. Mas é interessante a gente pensar nessa questão de que quando a gente é dominado por algo, quando a gente transpira aquilo, vamos falar assim, que aquilo nos dá ânsia, aquilo também nos entristece de tal forma, né? Eu, por exemplo, só para dar um exemplo ao lado, né? Eu gosto muito de futebol. Sabe que às vezes eu fico pensando, será que isso às vezes não se torna um Deus para mim? Porque se o time perde, a gente fica triste. Se a gente, né, entende essa questão, isso pode se tornar um Deus para você de tal forma que ocupa o lugar. É a sua alegria, a sua realização. Portanto, é uma questão muito séria pensar nessa questão do vício. Seja de jogos, acho que a questão, assim, só para completar isso, o vício em jogos, que é muito forte na internet, o uso da internet. O segundo é um consumo excessivo, uma navegação excessiva, tudo tem que acontecer lá. E nós não podemos deixar de mencionar uma situação gravíssima que temos em nossa sociedade, que é a pornografia, né? Porque hoje isso é um acesso extremamente fácil. Na palma da mão, né? Na palma da mão, e extremamente sedutor. E quando se começa nessa carreira, é muito difícil sair, sempre se quer mais para ter satisfação. Então, como a senhora falou, a gente não deve se deixar dominar por isso. E por isso precisa reagir com isso, tomando consciência do problema, como a senhora falou. E conversando e depois também, se necessário, buscar ajuda. Outra coisa que a gente vê também, que o celular ele acaba se tornando a terceira pessoa num relacionamento. Não é? Muitas vezes você está conversando, você está com seu esposo ali, e ele pode estar ali olhando alguma coisa, navegando, olhando o Facebook, nada demais muitas vezes. Mas ele não está dando essa atenção para você, ele está concentrado ali. Ele culpa a terceira pessoa na relação. É como se tivesse mais uma pessoa ali, porque a atenção é ali, não consegue prestar atenção naquilo que a gente está conversando, né? Mas o vício, o desejo é tão grande, não consegue deixar de lado. Então, nós temos que cuidar para que o celular não se torne a terceira pessoa. Mas que realmente o que acontece entre o casal, no momento de estar juntos, é o momento de estarmos juntos, né? E outra coisa interessante, muitos casais têm buscado no celular o que ele não acha em casa. Por exemplo, no celular eu posso olhar coisas, eu posso ter a atenção dos meus amigos, se eu posto alguma coisa, compartilho, alguém já comenta de volta, já estou ali, eu tenho atenção ali que eu não tenho na minha casa. Então, na verdade, a gente tem que cuidar. A Bíblia diz que o diabo anda rugindo como um leão ao derredor, tentando nos devorar, né? Tentando laçar a gente de alguma maneira.
Então, o celular, na verdade, ele é uma armadilha quando você está carente, angustiado, quando você está inseguro, quando você está ansioso, né? O celular é um prato cheio para você. E o celular consegue tirar você de onde você está, gente. Antigamente, a gente via as pessoas em desenhos animados que eles eram transportados, né, de um lugar para o outro. A gente ficava imaginando, isso nunca vai acontecer, né? Mas isso está acontecendo porque o celular ele consegue nos teletransportar para qualquer lugar do mundo. Porque quando você está conectado, você automaticamente você se conecta com o lugar onde você está, não é verdade? Você está olhando uma praia bonita, você está olhando algum lugar, você está ali, e muitas vezes está conversando com seu esposo ou com a sua esposa, e você vê aquilo ali, aquilo automaticamente desconecta daqui e te conecta lá. Então, o celular tem esse poder de nos teletransportar, a gente nem se dá conta, né? A cabeça vai para onde está o celular, ou para onde está aquilo que nós estamos olhando. A gente fala celular, mas o celular, na verdade, aqui ele engloba todas essas coisas, né? E nos leva para lá, né? Aí então, a gente pergunta, às vezes brincando aqui em casa, mas não só contar nessas mídias, né? Onde é que você está agora, né? A gente viaja, não é nada errado essa imaginação de viajar, mas às vezes a gente roda muito aí, né? E a gente perde a noção do tempo, né? Quantos de nós já entramos e disseram assim, eu só vou dar uma olhadinha ligeirinha aqui. Quando você vê, passou um tempão. E por isso, um especialista chamado psicanalista Contardo Caligares, ele uma vez falou que a experiência da vida nossa hoje, por meio dessas questões, todas as redes virtuais, pode causar uma distorção na nossa mente, entendem? Porque o quê? Nós achamos que toda aquela vida que é refletida ali, por exemplo, no Facebook, ela é sempre mais perfeita do que a nossa, de que a nossa esposa ou nossos filhos, né? Aquela questão de a gente olha para o nosso mundo, que é o real, que a gente está aqui, tete a tete, né? Frente a frente, e olha para o mundo dos outros, que é um mundo virtual, produzido, e que é muito diferente. A gente vai pensar, a gente vai falar mais adiante isso. Então, as redes sociais têm um sentido que elas podem ser muito cruéis, porque se lá todos parecem maravilhosos, muito arrumados, lindas fotos de abraços e beijos, sorrisos brilhantes, mas a gente não se dá conta que isso é uma seleção de instantes, né? E que isso não é o real, o cotidiano, porque todo mundo tem dias bons e dias ruins, todo mundo tem momentos bons, momentos ruins, e casais têm suas tensões que não registram nas redes sociais, a não ser aquelas indiretas que, infelizmente, às vezes saem lá também, né? Que acho uma questão extremamente deselegante, imatura e olha lá para frente. Por isso você não vai ver normalmente isso, porque o que a gente vai ver nas redes sociais é um fragmento, uma situação própria da vida da pessoa. E ela escolheu para colocar ali, né? Ela escolheu, não é você que determinou, vou botar aí. A gente, quando tira foto feia, a gente não publica, né? A gente não ficou boa, não publica. Né? Se a gente vai brigar com o marido, a gente não publica. Não publica. Né? Claro. Então, lá a gente só publica aquilo que a gente quer que a outra pessoa veja. Né? Aquilo que pode ser curtido, comentado, que vai ajudar a levantar a nossa autoestima. Ai, como vocês estão bonitos. Ai, como sei o quê. Ai, que casal legal. Não é? A gente nunca vai colocar. Então, e quando a gente olha para essas coisas, nós temos que lembrar que a casa dessas pessoas, ela é igual à minha casa. Só que elas só publicam aquilo que elas acham bonito, né? Então, isso é muito interessante para a gente não ficar com essa questão, porque isso causa depressão. Essa família, olha que vitória deles, olha esses aqui, olha isso aqui lá. E a pessoa que não consegue isso entra num estado de dizer, e eu aqui, né, desse jeito, com minha esposa assim, ou com meu esposo assim, não sei o quê, papapá. Vocês sabem como isso tudo causa. Então, há aquela questão do livro, né, o mito da grama mais verde. Você ia falar isso? Vocês já ouviram? Vocês já ouviram do mito? Vocês já leram esse livro? Ou já ouviram falar do mito da grama mais verde? Então, né? Esse é um livro interessante, porque a gente olha para a grama do vizinho, né?
a grama parece que sempre está mais verde. O vizinho olha para nós e ele diz, nossa, a grama do vizinho está mais verde. Mas é só chegar pertinho que você vai ver que a grama não está tão verdinha assim. Então, assim é quando a gente olha, às vezes, para o casamento do outro. Quando a gente olha para um casal, a gente pensa, nossa, esse casal é perfeito. Eles não têm problema, né? Eles não têm sovaco, eles são sempre perfumadinhos, ela tá sempre cheirosinha, esperando o maridinho. E a minha tá aqui em casa, ó, fazendo comida, fritando ovo, fazendo pão. Ah, eu tenho pão no forno, né? Então tem um monte de coisas acontecendo assim, então, mas não é bem assim, né? Os casais, nós temos que olhar para o nosso marido, para nossa esposa, como sendo a pessoa mais perfeita que Deus nos deu, cheia de imperfeições, né? Mas ela é a pessoa que é aquela que nos aguenta nesses momentos em que a gente não publica na internet, né? É essa pessoa que nos aguenta, é essa pessoa que está conosco. Quando a gente vê, me aguenta, né, amor? Aguento, então amor. Tá. Tem que aguentar, tá, amor? Você prometeu. Você prometeu não dar. É isso aí. Ok. Nosso último ponto. E se você quiser fazer anotações no chat, eu tenho a minha equipe técnica aí, né? Nossa equipe técnica está pronta para selecionar. Então, nós vamos olhar aqui ações para ir numa outra direção. Eu quero lembrar uma palavra bíblica para você. Você vai olhar, o pão está no forno. Uma palavra bíblica que temos em Romanos 12, né? Por quê? Romanos 12, 1 e 2. Nós vivemos num mundo, a gente quer dizer assim, ó, não falamos isso ainda, mas vamos falar assim, todo esse mundo digital que nós vivemos, nós não o demonizamos. Aliás, todo o progresso, cremos que Deus o permitiu para o benefício do ser humano. O ser humano é extremamente criativo. Deus dá a capacidade, eu fico... Algumas vezes, gente, eu não sei se você já tirou tempo assim. Eu fico pensando, o homem é capaz de fazer tanta coisa fantástica. E esse mundo que nós vivemos hoje também faz parte do mundo fantástico que o homem criou, né? Que Deus permitiu o homem desenvolver. Então, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, é o nosso modo de mudar, transformar nossa mente. Então diz aí, não vivam conforme os padrões desse mundo. Não é que a gente vive fora do mundo, mas dentro do mundo que nós vivemos, nós não vamos viver segundo os padrões do mundo, nós vamos viver segundo a orientação de Deus, né? Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, neste sentido de que a nossa mente vai encarar todas as possibilidades do mundo, com critério, vai fazer um uso, digamos assim, saudável, né? Saudável disso, Romanos 12, 1 e 2, se você quer anotar. Então, o que os casais devem fazer? Devem, digamos assim, como tudo na vida, no mundo, regulamentar o uso da internet e do celular. Eu fui criado na minha infância em que meu pai, quando a gente teve TV em casa, TV, depois do rádio, né, foi aquela questão, mas o dano da TV hoje é diferente, a TV hoje é diferente do que daquela época. Quando terminava, né, o Jornal Nacional, não tinha conversa, o pai desligava a TV, né, e a hora de dormir, né, ou é umas coisas assim. Então, esse regulamentar, mas é claro que hoje a gente não funciona desse jeito. Algumas observações que eu e a Sônia vamos falar com vocês. Primeiro, tirar um tempo para fazer uso junto das diversas opções dessa tecnologia. Então, se o casal faz um tempo de lazer para assistir algo junto, uma série edificante, ou um filme bom, a gente aqui em casa tem seus acordos. Eu gosto de assistir filme em uma versão ou de uma tipo de filme e a Sônia outro. Mas o que a gente faz? A gente assiste junto um com o outro, até por amor, para ficar juntinho, mesmo que não seja a minha
meu tipo de filme preferido, mas eu fico ali junto e tudo mais, e a Sônia vice-versa, né? Então a gente abre mão em favor do outro. Então, a outra coisa é compartilhar as coisas, os fatos, de forma que seja prazeroso e não chato, né? Tem certas coisas que a gente já cansou de receber na internet. Então já repetiu e tudo mais. Então a gente, isso aqui é legal. Mas também a gente ser criterioso. Lá em Jó 30, versículo 1, quando eu falei antes da pornografia, falei antes tem muita coisa ruim nessas redes também. Jó 31 fala de uma palavra que Jó disse: eu fiz aliança com os meus olhos para não olhar, né, não desejar uma outra mulher, mas eu diria assim que isso poderia ser para toda o nosso ser, pessoa, não só homem como mulher, porque a gente muitas vezes é tentado pelas mídias a olhar para onde não devemos, desejar o que não podemos, que envolve não só a pornografia, como também, né, toda a questão do adultério junto disso, e o consumismo, né, essa doença de ficar olhando coisas que eu começo a desejar e me enlouqueço com isso. Então é importante a gente se alegrar quando o cônjuge também partilha algo conosco do seu relacionamento, da sua família, e não fazer pouco caso, né? Na verdade, nós temos que ouvir, né? Nós temos que dar tempo para o nosso esposo, para a nossa esposa. E esse dar tempo é dar tempo só os dois, sem a terceira pessoa junto, né? É só os dois. Porque, na verdade, muitos de vocês trabalham fora durante o dia, né? E na verdade, quando estão juntos, vocês têm que aproveitar ao máximo. Nós temos que aproveitar ao máximo do tempo que estamos juntos. A gente sempre diz, né, amor, é um dia a menos que a gente tem para viver junto. É verdade. Cada dia, gente, é um dia a menos que você tem para viver com seu esposo. E nós temos que aprender a valorizar cada dia, cada momento, né? E o telefone, na verdade, e as redes sociais, de modo geral, elas são muito boas. Elas são maravilhosas. Elas são, assim, algo... Deus é um Deus criativo, né? Deus é criativo, e Deus deu para o homem a criatividade. Que chegou onde chegou, com toda essa tecnologia, ainda vai longe, né? Nós somos filhos de um Deus criativo. Então, e a criatividade de Deus, ela está em nós. E a internet, as redes sociais, isso tudo, né, foram criadas por homens inteligentes, por pessoas inteligentes. Então, isso não tem nada de ruim. O ruim é quando isso entra num desequilíbrio. Aí ele se torna um problema, quando a gente não sabe usar, quando isso começa a interferir na nossa vida e no nosso relacionamento, aí ele é um problema, né? E para isso, por isso que é muito importante a gente olhar para cada situação com estratégias construtivas que envolvem as comunicações respeitosas, né? A percepção de um conflito como uma oportunidade de melhorar o relacionamento. Clareza sobre a corresponsabilidade dos cônjuges, autocontrole, flexibilidade, a tolerância, a busca conjunta por uma solução satisfatória para o casal, nesses casos específicos. Então, nós temos que nos ajudar com maneiras ou com estratégias construtivas e não com as destrutivas, que, por sua vez, as caracterizam-se pela identificação de culpados, foco demasiado no problema, a racionalização, comportamentos de esquiva, né? Reclamações, rigidez. Então, nós queremos aqui chegar agora num ponto onde a gente pense, então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Como que a gente pode, então, fazer? Que passos práticos a gente pode ter para tudo isso? Isso aí. Amós, capítulo 3, versículo 3, tem uma palavra interessante que ali não está falando exatamente da relação conjugal, mas pode ser muito bem aplicada, porque lá diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Então, como em outras dimensões da vida conjugal e familiar, o importante é fazermos acordos. Vocês estão dispostos a alguns acordos que a gente precisa
fazer nesse caso? A gente tem que primeiro, então, fazer um diagnóstico, um levantamento. O que está fora do controle em nossa vida conjugal e, por conseguinte, vida familiar, nesta área toda dessa temática dessa noite. Fazer um levantamento. A gente até tem aqui um grupo de perguntas, mas eu não fiz essa aqui agora por questão de tempo. Qualquer coisa depois a gente também passa, que são perguntas, né? Você sabe dizer quanto cada um gasta por dia no celular, ou quanto tempo, né? Como podia diminuir seu lugar nas redes, e assim por diante, seu tempo nas redes, e horários também, etc. Mas vamos lá. Um acordo, né, gente? Quando a gente faz um acordo, o acordo, basicamente, ele é feito entre duas pessoas no sentido de um ajudar o outro, né? Então, é ajudar o outro. Então, você vai fazer um acordo com seu esposo, vamos supor que você vai... o seu esposo está ali no celular e rapidinho ali, você fez um acordo com ele, assim, de tal hora você não vai usar o celular, né? Como nós vamos entrar nisso agora, amor? Vai dar tempo? Vamos lá. Então, aí, o que acontece? O seu esposo, vocês fizeram o tempo, né? O tempo juntos, ele é muito precioso. É pouco tempo. Então... ele tá no celular, quantas vezes você eu me identifiquei com isso, quando a gente começou a olhar e a pensar, né, muitas vezes assim, o Oscar tá no celular, eu sento ali, eu penso, vai, tá no celular, eu vou rapidinho entrar aqui também, né? Aí fica os dois no celular, um em cada peça, e essa casa aqui, para quem conhece, é grande, né, nós nos perdemos aqui dentro, então, imagina cada um com o celular, em um lugar. Então, um jeito diferente, de repente, de fazer isso, nós temos que criar estratégias, né? Se vocês montam um jeito de trabalhar, um jeito de se portar, onde vocês colocam os acordos que vocês fazem, quais os acordos que estão sugeridos aqui, amor? Vamos lá. Bem, Efésios 5 nos fala que a gente tem que despertar, Efésios 5, 14 e 18, a gente tem que acordar, o Espírito Santo nos faz acordarmos, e fala, entre outras coisas, também em Efésios 5, 14 a 18, que nós precisamos administrar bem nosso tempo. Ai, meu Senhor amado, o tempo, né? O tempo. Então, algumas atitudes... Até porque, falando na questão do tempo, como nós já mencionamos, nós vivemos nessa cultura em que a gente entra nas mídias e não consegue parar, e quando vê foi 30 minutos, 1 hora, 1h30. Assim como vocês já perceberam que quem vai em shopping, o shopping ele é todo fechado para você não ver... né? E não tem relógio pendurado, né? No shopping você não consegue ver a hora. Você passa todo esse tempo possível lá. E tem mais uma coisa que nós nem mencionamos ainda, uma coisa puxa a outra, né? Tem aquele documentário na Netflix, O Desafio das Redes, que fala dessa questão perversa que é montado, que se você, por exemplo, gosta de carros, né? E você começa a pesquisar sobre carros na internet, o que vai acontecer? Automaticamente vai aparecer cada vez mais os algoritmos que chama isso, no seu instrumento que você está usando, seja o YouTube, seja o Facebook, né? Cada vez mais vai aparecer só sobre essa matéria, né? Por isso que, inclusive, nesse filme, seria muito importante se você pudesse assistir ele. Lá eu vou dar um spoilerzinho assim. Lá tem uma situação de um jovem que então ele decide que ele não vai usar o celular por determinado tempo, né? Então, e quando ele volta a usar o celular dele, aparecem no Face fotos de um relacionamento que ele teve, né? Então, por quê? Porque quer que ele volte, despertar dele essa coisa para que ele volte para o celular. E é muito interessante que eles explicam como que isso acontece. Eles explicam como que eles conseguem saber os seus gostos, o seu jeito né? O que você gosta de fazer, o que você gosta de ir, o que você assistiu pela última vez, o que você pesquisou. Quando você compra uma coisa pela internet, não vem toda hora propaganda daquela mesma coisa. Por quê? Né?
porque existe uma máquina preparada que ela seleciona as coisas individualmente para você. Por isso que quando a gente está na internet, a gente às vezes não consegue sair, porque a intenção dela é nos prender. Inclusive lá eles falam assim no filme, estamos perdendo ele, o que vamos fazer para não perdê-lo? Aí começa a vasculhar, né, os algoritmos, no caso, isso é uma máquina que faz nas lives, representada por 3 pessoas. Então eles começam a procurar o que colocar ali de novo para que ele volte e, né, a fazer isso. E acontecem coisas muito realmente assim, a gente vê assim que lá é o vício, né, a dependência que existe lá. Ok, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, amor. Vamos falar de algumas coisas interessantes que poderiam ser práticas. Primeiro, vou inverter aqui. Quando você chega em casa, né? Se os dois trabalham fora, hoje é muito essa realidade. E claro que nesse período de pandemia nós estamos né, hoje isso agudizou com a pandemia, muitas coisas de uso das redes, enfim. Mas seria importante, ao chegar em casa, dar prioridade para o contato de conversa real, né? Não chegar com o telefone já ligado, não chegar, olha, eu preciso ver. Ou hoje em dia, a gente sabe, não sei se é vocês, não sei tal. Tá freuzinho, Vera? Quem tem TV por assinatura, muitos, eu já reparo, às vezes a gente vê isso, né? Chega em casa, clique, liga a TV, né? A primeira coisa. Mas, na verdade, seria importante, antes dessas coisas, ter aquela conversa, aquele abrir o coração. E se já tem filhos, as crianças têm histórias para contar, têm experiências que passaram, têm situações que precisam ser ouvidas. Então, aquilo que a gente falou antes, nós somos uma geração, queridos, que com isso tem desaprendido a escutar e a conversar, né? Até tem um papel aqui de tantas perguntas para casais saberem conversar, porque nós desaprendemos isso, né? Nós desaprendemos a capacidade de conversar, o ficar curioso pelo outro. Me conta aí, como é que foi aquele assunto? Então, larga toda essa parafernália eletrônica para viver esse mundo real. A segunda questão, nas refeições. Claro que hoje em dia, nesse mundo moderno, a gente poucas vezes come juntos em casa, mas seja também, se você vai almoçar num restaurante, que fica aquela coisa, né, que fica olhando cada um com o seu aparelhozinho. Meu pai não está assistindo aqui, mas eu posso... Uma das últimas vezes que eu estava lá na casa do pai, meu pai mora em Londrina, viúvo, 88 anos, e obviamente que meu pai... Obviamente não, né? Mas surpreendentemente meu pai não tem celular, né? E uma hora nós estávamos, os irmãos se reúnem tudo lá, quando eu estou lá e tal, ele, sem nenhum ferro na mesa agora. Né? Eu não quero ferro na mesa. Quem inventou isso ainda vai se arrepender muito. Ele fala, então... vai se arrepender muito de ter inventado isso, porque isso só traz coisa ruim para dentro de casa. E no fundo é verdade, né? No fundo é verdade, se a gente não sabe, né, se a gente deixa o celular ou as mídias nos dominarem, isso é uma verdade, né? É verdade. Então, a gente está falando que o horário da refeição talvez seja um momento muito importante de... Amor, deixa eu terminar aqui. de você dar valorização para a refeição ser feita tranquila, não aquela agitação de ficar olhando porque, gente... O comer junto, olhando para a Bíblia, né, como Jesus valorizava isso, queridos e queridas, já é uma coisa tão rara a gente comer junto. Então, quando a gente vai comer junto, vamos fazer isso sem essa aparelhagem, né? Inclusive sem TV. Essa coisa de ver as notícias. Cara, as notícias você vê o tempo todo, você não precisa na hora da refeição ver notícias. Eu acho, né? Vamos falar, né? Por quê? Porque a atenção do outro é muito preciosa nessa hora. O apreciar, o curtir isso. Não ignorar o outro, né? Porque a partir do momento em que isso acontece, estou ignorando o outro, estou dando mais atenção. Essa é uma das outras coisas também que a gente não falou lá no início, né? Que nas patologias, onde ele se sente ignorado pelo parceiro, né? Ele se sente ignorado. E isso a gente tem que cuidar, né?
Quando a outra pessoa está ali, é dar atenção para ela, né? Ou nós já vamos falar o nome do vídeo. Já respondo as perguntas depois. Terceira questão, senhas, né? Há muitos casais que o aparelho celular individual não é partilhado nunca com seu cônjuge, né? Aliás, essa é uma questão que precisa ser feita de contrato de casamento também, né? Não é só a senha do celular, mas o acesso a contas, o acesso à história. Eu diria assim, quanto mais nós formos abertos uns com os outros, menos chance do diabo aproveitar isso aí. Eu estou falando de várias coisas, incluindo o celular. Na Bíblia diz, obrigado, Sabrina, na Bíblia diz assim, em Gênesis 2:25, homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. A questão da transparência, esse é um problema sério. Por quê? Porque nesse mundo que nós vivemos, há todo esse ocultar-se, esse guardar a sua privacidade, mas não para fora, muitas vezes apenas dentro com seu cônjuge. Então isso é muito importante vocês conversarem como casal. A gente só levanta aqui o processo, cada um tem que ter acordo sobre isso, né? Então eu falo, a Sônia aqui em casa, você fala, amor, pega meu celular aí, faz não sei o que, me ajuda ali, né? A gente sabe uma senha do outro, para mim é uma questão assim, muito tranquila, né? Então, e aí, nessa medida que a gente tem essa liberdade, a gente aumenta essa intimidade também. Essa questão da senha no celular, quando num relacionamento já houve algum processo de traição, o fato do celular ter senha, ele é um motivo constante para insegurança para o outro. Né? Então, então, quando menos ainda aí, né, deveria ter, ou você deveria, claro, a gente tem que ter para os de fora, você vai botar senha, você perde o celular, o pessoal acessa as suas contas e tudo, né, mas e de um para o outro, né, o celular não deveria ter senha, que o outro não soubesse, né, porque isso é transparência, isso é confiança, isso é o serem um, isso é o andarem juntos, né, é confiança. Porque se eu não confio no outro, né, se eu não confio no outro, se eu deixo algo da minha vida, assim, que aquilo não pode entrar, né, é porque alguma coisa não está correta aí. Outro momento. Bem-vindo, Elias. A hora de desligar o celular da noite ou aparelhagem eletrônica. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala assim, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18, que daí Deus cria a mulher a partir disso. Presta atenção no que a gente quer falar aqui. Quantas vezes pode acontecer assim? Não sei como é ninguém, eu não estou fazendo nenhum processo de juízo, eu estou fazendo um processo de reflexão, eu sou aqui, né? Cada casal tem que conversar sobre isso, mas às vezes essa questão, amor, pode dormir quando eu vou ficar 1 hora aqui, não sei o quê. Isso se torna um hábito. Ficar sozinho, navegando nas redes sociais. Gente, nós sabemos que mora o perigo aí, né? O Luiz Paulo, posso falar isso? O Luiz Paulo, esse dia nós conversando, o Luiz Paulo está aí. Ele falou assim que o diabo sempre deixa um barquinho para a gente entrar e navegar na onda dele, né? Quando a gente está assim nessa situação. A gente tem que pensar muito que, na verdade, num relacionamento conjugal, esse ficar sozinho também com as redes sociais, adentrando na noite, a gente tem que pensar o que está acontecendo comigo, a pessoa se perguntar por que eu quero. Porque, na verdade, é aquela coisa que você deveria fazer a pergunta, que eu estou olhando aqui agora, eu chamaria minha esposa, amor, vem cá ver uma coisa o tempo todo, ou o contrário, né? A gente se usa o notebook, se usa a TV, seja o que for, o próprio celular. Então, essa é uma questão muito importante, até porque ficar muito ligado em aparelhagem eletrônica a altas horas da noite antes de dormir causa distúrbios no sono e não ajuda a gente, sabia? Então, isso é muito importante a gente pensar. Respira para mim falar.
E outra coisa que a gente também tem que sempre lembrar é que... Nós estamos terminando. Aqui a gente quer dar tempo para as perguntas. Então, na verdade, uma das coisas que a gente tem que sempre lembrar, assim, na palavra de Deus, ela diz assim, olha, aquele que pensa que está de pé, cuide que não caia. Né? Então, muitas vezes a gente lê esse versículo como assim, ó, aquele que está de pé, cuide que não caia, né? Mas não é assim que fala, mas aquele que pensa que está de pé. Então, muitas vezes a gente pensa assim, não, eu vou ficar navegando aqui, vou ficar jogando, eu vou ficar olhando a internet, né? Mas eu sei até onde é que eu posso ir, eu não vou cair nisso aqui, né? Ou na pornografia, ou nos jogos que um jogo chamou. Eu já tive vício de joguinho, e eu sei o que é isso. Eu sei que às vezes eu digo assim, amor, vai que eu já vou, né? Eu já vou até essa fase. Eu ia, né? Passava uma fase, passava outra fase, passava outra fase. Então, eu sei como é, né? E às vezes a gente pensa, não, se é só o homem que faz. Não, a mulher também faz, né? Tem mulheres que fazem, porque é uma coisa... são joguinhos tão atrativos, tão bobinhos, assim, né? Ou é uma palavra cruzada, ou são jogos de quebra-cabeça, ou são umas que vão, que fascina que você tem aquilo ali e você vai, né? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente cuidar, né? Para a gente cuidar, porque isso aos pouquinhos vai. E olha, gente, às vezes agora nós temos que cuidar o seguinte, deixa eu terminar. Nós temos que cuidar esse aplicativo, quando você abre, eu não vou precisar dizer o nome, porque vocês conhecem. Quando vocês abrem o YouTube, qual é o aplicativo que aparece lá com um monte de menininha dançando de barriga e quase bunda de fora? Vocês veem lá? É o Quat, como é que é, sabe? TikTok. Não, então, é um desses aí. Quem Nossa, abre? tu tá mais adiantada que eu só sei o TikTok. É o tipo, você abre o YouTube lá, você pode abrir daqui a pouquinho. Não, você abre, você vai ver a propaganda que tem. Acho que é o TikTok também. Facebook também é agora. Então, onde abre tem... Antes de você olhar o que você quer, vem isso. Então, só isso, gente. Só isso para o homem. E é só menininhas dançando assim. Só isso para o homem já é uma tentação. Né? Vocês que são homens sabem disso. Então, só isso já é. Para ficar ali. Se você está sozinho de noite, está ali sentado, aparece um negócio desse, né? Eu vou dar uma olhadinha, vou dar uma clicadinha aqui em cima, vou dar uma procuradinha ali. Né? Então, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Mais algumas coisas importantes, técnicas. Desabilite as notificações, né? Essa questão, às vezes, que você está no celular e tal, está só fazendo aquele barulhinho e a sua vontade é logo ver tudo que está sendo tocado lá. É mais uma curtida para mim, é mais um negócio do Instagram, é mais um WhatsApp que está entrando uma notícia. E outra coisa, organize os aplicativos do seu celular, deixando na tela apenas os essenciais para o seu trabalho, para as suas questões importantes. Então, e eu quero dizer uma coisa ainda sobre isso. Eu estou lendo um livro que fala assim, como é que a gente emprega nosso tempo? A gente tem que ter uma clareza das prioridades do nosso tempo. Portanto, o nosso uso da rede social também deveria ser assim. Qual é o meu objetivo de vida? Aqui a gente entra numa questão muito importante. Qual é o meu objetivo de vida? Então, eu vou focar no uso das redes sociais, o meu objetivo de vida. Se o meu objetivo de vida é crescer em determinada área que é significativa ali, eu vou falar, não, eu vou olhar isso me interessa. As outras coisas eu vou descartar, porque oferta de diversos, milhares de coisas você tem. Então, também você, ao buscar acesso, você pergunta... Lá em 1 Coríntios 10, 23, diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Então, a pergunta pelo edificar, queridos e queridas, deve estar sempre na minha mente. Eu estou ligado nisso aqui, isso está me edificando, isso me ajuda nos meus objetivos de vida, porque senão nós vamos ver nossa vida se esvair e a gente não consegue recuperar mais, né? A gente vai ficar... A gente, aliás, deveria se perguntar, às vezes, quando eu estou aqui agora, eu não vou me arrepender amargamente depois pelo tempo perdido. Isso não tem a ver com a questão de decisão por um momento de lazer, né? Eu quero assistir um jogo de futebol, tá bem. Vou assistir um filme, um documentário, tá bom, né? Mas é importante essa questão que a gente está falando sobre isso, né? Uma das atitudes muito importantes que o pessoal tem tomado com respeito a isso é... Durante essa semana, né,
se o seu trabalho não depende do Facebook, do Instagram, durante uma semana você desativa ele. Você não entra. Você vai ver como a sua qualidade de vida nessa semana vai mudar. Use o WhatsApp, né? Continue com o WhatsApp, mas você não entra nem no Instagram e nem no Facebook. Você vai ver que diferença que isso vai fazer. Então, experimente ficar uma semana. E aos pouquinhos você vai ver que isso não vai fazer diferença nenhuma. Você vai voltar depois e você vai olhar e você vai dizer assim, meu chapéu, né? Isso, gente, muito jovem tem feito isso. Né? Muito jovem, ele tem tomado essa atitude, essa decisão, né? Nós conhecemos jovens assim. Parafraseando o apóstolo Paulo, que fala algo parecido em Romanos 12, não te deixes dominar ou vencer pelas redes, mas tenha você o domínio sobre as redes. É aquela questão que nós temos que saber onde estão os botões de sair, de desligar, de desconectar, digamos assim. Aquela mentira que diz uma propaganda de celular, né? Como é que é? Conectando, o mundo se conectando, você conectando de todas essas coisas assim. Mas ainda quero dizer duas coisas, queridos, falando de forma positiva. Toda essa multimídia que nós temos, esses recursos múltiplos, podem ser muito bem usados em campanhas para ajudar pessoas, para encontrar situações que se perdem, para ajudar pessoas em necessidade, né? Para fazer o que nós estamos fazendo aqui. Isso, para trazer... Existe muito material de educação, de edificação. Você aqui pode... por exemplo, agora tem uma série que está passando aí, que é The Chosen, né? Os Escolhidos, né? Aquela que tem um aplicativo que baixa. Eu ontem dei uma olhada nisso e parece interessante, de uma ótima produção, mas existe uma série de produções boas, mas você tem que ter critérios também, porque tem muita coisa sendo ensinada de uma forma que não é evangelho. Eu vou dar um exemplo, eu não vou gastar mais tempo. Hoje de manhã eu estava escutando estava acordado de madrugada, abri no Face, eu olhei um vídeo assim, um homem pregando, não sei se era pastor, parecia uma tradução, ele falando assim sobre um princípio que você escuta às vezes. Você é a semente que você lançar de bem vai voltar para você. O bem que você fizer para o outro vai voltar para você e vai te abençoar, vai te ajudar, não sei o quê. Então, tudo que você fizer de bem para o outro, você vai ser o maior beneficiado. Desculpa dizer para você, isso não é evangelho. Porque isso aí é uma alimentação de ego. Eu então vou ajudar os outros porque eu preciso, eu quero ser ajudado. Jesus fez isso? O cristão faz isso? Não. O cristão ajuda porque Jesus disse: ame o seu próximo como a si mesmo. Independente se ele vai receber retorno ou não. Isso sim é evangelho. Então, gente, a gente tem que sempre perguntar: isso é coerente com a Bíblia? Né? Quando você busca questões. Mas você pode ajudar partilhando o evangelho simples com pessoa, partilhando um bom hino, uma boa música do YouTube, por exemplo, né? Eu costumo às vezes passar, né, para a comunidade coisas, para amigos. Você pode partilhar coisas muito boas, né, para pessoas, mas com critério. Se você tem dúvida, pergunta para alguém que entende um pouco mais, né? Um irmão na fé de mais vivência, algo assim, ou um pastor também, pastora, seja o que for. Portanto, a gente pode, né, usar os meios de comunicação que temos, toda essa tecnologia, para um processo de realmente conectar com pessoas. É maravilhoso, né? Nós mesmos temos nossos filhos longe, graças a Deus, podemos falar com eles. Um tá aí, ó. Um tá aí meio escondido aí, né? A gente pode falar com eles, graças a Deus que podemos, né? Então é isso que a gente coloca aqui. Lembrando também, né, que a palavra de Deus, ela diz, né? Tudo que ocupa o vosso pensamento, né? Seja bom, seja agradável, seja puro, seja de boa fama. Então, nós temos que olhar tudo que nós estivermos olhando na internet. A gente pensa assim: o Jesus sentaria do meu lado e assistiria comigo? Amém. Né? Se não, então eu também não vou assistir.
né? Então não está, eu vou tirar isso do meu horizonte e da minha vida. Mas é claro que a gente também tem que lembrar que a gente não pode esquecer as belezas da criação, portanto, temos que sair de frente das telas, junto dos celulares, como também alguém diz, não fique tirando foto de tudo. O Catito escreveu algo sobre isso, né? Eu tenho que curtir cada momento aqui. Não, aprecie os momentos, aprecie as pessoas, não precisa se preocupar em sempre registrar todos os momentos, né? Pratique esportes, caminhada, vá visitar pessoas, tire projetos tempo, juntos. leia livros, leia histórias, viva, faça projetos em casa, de repente de ter um quebra-cabeça bem grande que vocês ou joguem alguma coisa que não seja de via eletrônica, né? Mude o foco. Mude o foco de fazer coisas diferentes, juntos, que vocês vão se divertir como casal de forma diferente. Quem sabe pintar alguma coisa, esse livro que compra para pintar, etc, etc. São perguntas, queridos. A gente quer ficar por aí por enquanto. Antes de abrir para as perguntas, eu quero que os casais façam uma coisa diferente. Fiquem bem pertinho, assim, da câmera, assim, ó. Os dois juntinhos, que eu quero tirar uma foto. Revela aí quem está meio... Abram as câmeras, quem está com a câmera desligada, por favor. Abre as câmeras, por Quem está favor, sozinho, aparece sozinho, afinal, né? Eu também estou sozinha. Aqui em Caxias está frio, entendeu? A gente fica mais juntinho, né? Tenta chegar bem pertinho para ficar bem bonito, para todo mundo aparecer. Vamos ver. Às vezes a gente fica bonito e difícil, né? Antônio, Irminga, abram a câmera, Nelson, Marieta. Abre, senão a gente vai ficar esperando aqui. Vamos lá. Abre ligeiro, abre. Tá. Vou tirar. Peraí. 3, 2, 1. Obrigada. Sorriam. Ok. Tem perguntas ou observações que vocês querem fazer, contribuições? Uma palavra que eu acho que vale nesta hora, eu gostei muito de vocês fazerem esse trabalho, primeira coisa. Pense, tá? Isso é maravilhoso. Estão me ouvindo? Sim. Pode falar. A minha reação é positiva em relação ao que vocês trouxeram. E eu escrevi uma palavra aqui. Seletividade. Muito bem. Essa palavra, acho que ela resume o que vocês disseram. E não é só nesse aspecto, na nossa vida toda. Meu pai usava uma expressão muito bacana quando eu era pequeno. Cuida com quem tu andas. Cuida com quem tu andas. Né? Nós estamos usando meios que acabam sendo como pessoas, como vocês falaram. A gente joga com essas ferramentas extraordinárias, muitas vezes de uma forma que não é a melhor, que nos traz o melhor retorno. Eu uso muito no trabalho. Eu falei no início até, tem sido uma bênção para mim, quando eu sou muito lento, claro, já estou com 28 anos, então eu tenho alguns problemas. Né? 28. Eu não sou que nem a Sabrina, que é especial, ela é cobra, ela sabe tudo. Então é diferente, mas eu tenho o benefício da tecnologia, que me aconteceu agora, né, mais ainda, na pandemia. Porque eu faço o meu trabalho de auditor, como eu disse no início, da minha casa aqui, quando eu estou nesse escritório fazendo. Fui às Pelotas, fui a Passo Fundo, eu vou pelo mundo aí, fazendo esse trabalho, que é, para mim, uma bênção. Eu faço isso porque me dá realmente uma condição de me manter ativo. Então, resumindo, seletividade. E nós, como cristãos, também somos seletivos ou não? Um mestre, um amado que nos dá essa condição de vida tão maravilhosa, entende? Nós selecionamos também Jesus. Jesus é uma escolha que nós fazemos nesse momento, né? Quando a gente coloca dessa forma, se eu entrego a minha vida a Ele, eu estou fazendo uma escolha. Então, essa é a chave. Né?
E aí, claro, a gente de vez em quando pode escolher algo que não é dos mais significativos, mas sempre ter esse cuidado, né? Ter essa peneirinha, né? Esse filtro, eu diria também, seria uma boa expressão, nessa questão do uso da tecnologia digital. Stahlschmidt, isso que você falou tem a ver com uma palavra que eu também tinha reservado para lembrar. 1 Tessalonicenses 5, 21, fala acerca de examinem todas as coisas, retenham o que é bom, ou examinem todas as coisas, julguem o que é bom. Isso é uma coisa muito importante. Então, você se abstém de toda forma de mal. Quer dizer, o cristão, ele tem que ser alguém que realmente fala assim, a minha vida, o meu tempo, a minha mente, o meu ser, são de Jesus. Eu não quero entregá-los de uma forma vã, mas eu vou andar nos caminhos daquilo que realmente tem significado. É muito boa essa palavra que se lembra, seletividade. Nós sermos criteriosos. Mais alguém? O que foi? Alguma pergunta lá? Mais alguém quer comentar, compartilhar, agregar alguma coisa? Tem alguma pergunta aí, Sabrina, que eu não estou conseguindo ver? Não, só tem comentários. Eu posso ler aqui, deixa eu ver. A Lauren botou que a palestra é bem interessante, que ela adorou os insights da Sônia e a sintonia com o pastor. Bate-papo muito válido para os dias de hoje. E o Luiz comentou, o Luiz da Carmen, que ele recomenda jejum de celular. Eu já fiz, é interessante. Legal. É uma coisa interessante a gente pensar realmente. Por isso a gente tem que falar assim. Eu estava brincando com uma coisa, né? Às vezes hoje a gente fala assim: se você tivesse que ir para uma ilha deserta, né? E pudesse levar uma só coisa, aí você tem a opção entre você e seu cônjuge. Tem gente também a dizer, né? Ou o celular ou o seu cônjuge, né? Eles vão falar, não, eu quero levar meu celular, porque eu não posso viver sem ele, né? Mas não ia ter internet. Não ia ter internet, mas vamos supor que tenha. Então, Luiz, isso que você fala, um pouco a Sônia tinha mencionado antes, né? Realmente você, quando fala de jejuns hoje, realmente é uma coisa interessante. Aquilo que a Sônia falou de que, aquela patologia, né? De que a pessoa não consegue ficar sem. Então, ela tem que, uma hora, fazer isso aí. Ela tem que falar, eu vou fazer, ela vai ter a abstinência, vai sofrer abstinência no começo, digamos assim. Né? Quando a gente fala de álcool, de droga, de outra coisa, abstinência. E você, inclusive, realmente repensar o seu modo de usar isso aí. Quem mais? Bom, bem lembrado isso. Vamos fazer um pacto de jejum. Quais são os pactos que vocês vão conversar aí? A gente quer desafiar vocês. A gente quer desafiar vocês a sair hoje assim mesmo, pensar assim, olha, que compromissos vamos fazer, ou quem sabe um ouvir ao outro, né? Amor, você acha que realmente eu tenho muita dependência do celular? Né? A gente tem que estar disposto a ouvir a resposta que a gente pergunta, né? Então, mas pergunte, assim, amor, o que você acha aí, ó? Né? O que você, né? Eu acho que eu não tenho, né? Você acha que eu tenho? Então... Eu vejo assim, queridos, aquilo que eu falei sobre qual é seu objetivo na vida, isso pode ajudar o casal a conversar. Se o casal tem um objetivo na vida assim, vamos supor, olha, esse ano nós queremos crescer mais e entender algumas coisas, tem que ler algumas coisas, então tem que largar, né, a mídia, se bem que dá para ler hoje também pela mídia, mas enfim, você entende o que eu falo, né? É você vasculhar naquilo que edifica, naquilo que é importante, para que não fique aquele sentimento de culpa. Acho que nós somos uma geração, nós somos uma geração realmente que o tempo nos é muito caro, mas se a gente vai perceber no que nós temos gasto o tempo, porque os momentos bons que a gente passa com seus filhos desde pequeno, que a gente vai fazer visitas para pessoas, que a gente vai... Pode usar, hoje a gente tem que usar o telefone, né, para ligar para alguém, mas enfim, faça isso então, né? Faça conexão, vida com vida, como a gente tem falado aqui, sobre a questão até do discipulado, vida na vida, né?
essa interligação, sem essa preocupação, mas o que vão pensar, ou eu tenho que publicar isso, tenho que fazer aquilo. Hoje, no trabalho da gente mesmo, como pastor, né, quem é pastor, a gente mesmo, ou vocês em muitos trabalhos home office, né, meu filho que estava aí, tá mais, meu filho está aí, trabalha em home office, aí fica, oi Elias, fica o tempo todo ali, o dia todo, né, já chega à noite e fala, não quero mais, tá bom, dá uma caminhada, liga para alguém falando de uma forma diferente, sai do esquema. Aproveita o tempo, o nosso tempo é caro, mas o nosso tempo deve ser investido em ter tempo com pessoas, dar atenção, olhar nos olhos, né? Saber conversar, escutar a bela voz do seu cônjuge. Quando a Sônia falou antes dessa questão de fazer acordo, nós estamos falando sem acusações, viu? Sabe um jeito bem fácil de fazer, se você fez um acordo, e depois você chega em casa, né, ele tá lá, né, no celular, e tá, né? Daí, uma das coisas que a gente diz assim, faça uma pergunta sempre, né? Faça uma pergunta que você tem que tirar o outro do celular para te responder. Então, chega em casa e você pergunta, às vezes você não tem uma pergunta para fazer, né? Você pensa assim, vai, tá no celular ou ela, mas eu não tenho nenhuma pergunta para fazer. Mas vocês já acordaram, né? Já fizeram um acordo de que um faria a pergunta. Aí você só chega para o outro e diz assim, vai, eu tinha uma pergunta para te fazer, mas eu não lembro que pergunta que era. Né? Ele já vai entender o recado. Então, existem jeitos nós temos que, no casamento, a gente tem que ter esses jeitos divertidos também de nos ajudar. Não nos dizer, mas não fez um acordo que você vai estar no celular, né? É diferente. Mas chegar a dizer, amorzinho, eu tinha que te fazer uma pergunta, mas fugiu a pergunta, que eu não lembro que pergunta que era, né? Já vai largar o celular na hora. Então, são acordos que a gente pode fazer como casal. E lembrando sempre também, né, que quando a gente tem que, nas nossas dependências, nós temos que falar, Senhor, nos ajuda. Porque tem coisa que a gente realmente não consegue sozinho. Então, a gente diz, Senhor, olha, eu preciso realmente que o Senhor me dê direção, que o Senhor me dê força, que o Senhor me dê discernimento, né? E realmente, e para muitas coisas, é uma guerra espiritual, né? É uma batalha espiritual que a gente tem. Porque se a gente pensa assim, olha, quanto tempo a gente fica nas redes sociais? E quanto tempo do nosso dia a gente tem esse tempo que a gente investe para o Senhor, né? A disciplina espiritual, né? Oração, estudo da palavra, quanto jejum, tempo? Vida simples. Quanto tempo do nosso dia a gente investe nisso, né? A gente investe, às vezes, nem a metade do tempo que a gente investe bisbilhotando na vida dos outros, que às vezes a gente fica fazendo, né? Eu também. Então, na verdade, você vai olhando e você vai descendo e vai descendo no Face, né? Então... Ok. Ai, amor, tu me corta. Eu pesquisei aqui, como diz o Paulinho Micharia, se vocês quiserem digitar na internet, tem um artigo interessante, 29 tópicos para uma conversa interessante entre casais casados. Do Micharia. Não, eu disse como diz o Micharia. Eu pensei que era do Micharia. Como diz o Paulinho Micharia, eu pesquisei 29 tópicos para uma conversa interessante entre casais casados. Então, como eu digo, a gente às vezes hoje meio que desaprende conversar. E tem perguntas, né? Eu não vou falar de todos, né? Por exemplo, quais as qualidades que você vê em mim, né? Conte-me um de seus sonhos. Que atividade você gosta de fazer mais em família? Diga 5 coisas que lhe fizeram atraído por mim antes de nos casarmos. Então, assim, as coisas, né? Qual foi a sua parte favorita do nosso dia de casamento, etc, etc. Se você tivesse dinheiro que chega, qual lugar do mundo gostaria de conhecer? Ou seja, olha esse artigo, por exemplo, ele é muito interessante, 29 tópicos para uma conversa interessante de casais casados. Então, dá uma olhada nisso para você também incrementar a sua conversação, porque todo esse domínio das redes vai ajudar a gente a conversar mais como casal, que é muito importante. Eu tenho visto gente saindo, eu queria sugerir que nós fôssemos encerrando, e eu quero dizer a alegria de vocês, mas eu gostaria de orar agora com vocês, e que vocês que são casais,
o que Deus falou para você com essa palavra dessa noite? E que decisões vocês pretendem conversar? Mas quando a gente fala conversar, converse com Jesus junto, tá? Não é para ser uma conversa densa ou tensa, é para ser uma conversa amorosa. E qualquer coisa, nós estamos aí também, né? Para caminhar junto com vocês, né? Tivendo algumas dificuldades, dependendo dessas conversas, vocês entendem, olha, isso realmente tem sido, quem sabe, um conflito, uma dificuldade que a gente tem. Então, a gente se dispõe a estar junto, caminhando com vocês. E outra coisa que a gente se dispõe, se você tiver sugestão de temas para serem abordados, nós vamos tentar fazer uma dessa uma vez por mês, mais no final do mês. Então, se você tiver uma sugestão de algum tema que é importante conversar, a Sônia tem sempre uma abordagem um pouco mais psicoterapêutica, e eu tento entrar um pouco mais para a questão técnica, teológica, digamos, bíblica, né? Ou a gente faz isso junto. Você pode sugerir temas também. Vamos nos aquietar por uma palavra de oração? Você pode ficar muito junto, se você está aí com seu cônjuge, se você está sozinho, então também acolha essa oração. Pai querido, Deus de amor, nós nessa noite tratamos sobre relacionamento conjugal na era digital. Obviamente, Deus, foi uma abordagem, há muitas outras formas de também tratar esse assunto e que são importantes. Mas é importante a gente se dar conta, Deus, daquilo que neste cenário tem sido bom na nossa vida conjugal e familiar e aquilo, Deus, que de repente nós precisamos fazer um realinhamento, precisamos ser honestos, transparentes, nos ajudar ou buscar ajuda também. Mas o Senhor proporcionou que nessa noite acontecesse aquilo que o Senhor está despertando em nós. Com certeza o Senhor já provê uma forma de isso ser encaminhado, porque o Senhor ama cada casal, a cada pessoa que tem participado desta noite e quer ajudar, Senhor, a que nós façamos um bom uso de toda essa tecnologia que é muito boa, que está aí a nosso dispor. Um uso que tem como critério agradar ao Senhor, estar em paz com o Senhor, estar em paz com o seu cônjuge, e que tem como critério também a avaliação de objetivos de vida que a gente tem e tudo mais, Senhor. Então, nos ajuda numa decisão da melhor possível, Pai. E nós nos confiamos em Tuas mãos e também as conversas que vêm após esse encontro, nessa noite de sexta-feira. O Senhor ajude, que sejam conversas de boas decisões, de bons acordos, de compromissos, que envolvem também tudo aquilo que foi sugerido nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo porque essas pessoas todas puderam participar nessa noite e a tua bênção seja sobre cada uma delas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok. Gostei do recado, Loren. Recado. Pastor. Ok. Gente querida, muito bom estar com vocês. Pode abrir os microfones. Agora, tchau. Estão aí, nós vamos continuar aqui, né? Tchau, fiquem com Deus. Abraço para todos. Tchau. Um abraço. Abraço forte. Deus. Eu amo também vocês Tchau, todos. gente. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem com Jesus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Deus abençoe. Obrigado, querido. Amém para vocês também. Valeu, hein? Ela é iniciativa. Boa noite, pessoal. Abraço. A sugestão liga para nós. Manda sugestão. Sugestão de temas. Pega os temas aí, vamos conversar. Tá bom. Ok. E mais está por aí. Está dando um bonito som de microfone. Elias. Vamos, filho. Marise, querida, tchau. Fica com Deus. Deus abençoe. Um abraço, pastor. Mantém contato.
Um abraço, Sônia. Que Deus abençoe. Abraço, Rubem. Deus abençoe. Fica com Deus. Boas forças para vocês. Tchau, Obrigado. professor. Uau! Aê! Tchau, Sônia. A gente se fala. Querido, Marise, Aneli, Laura, Clarice, Nelson, Problema no ouvido só. tá bom, Marise, fique bem. Fique bem. queridos. Miriam saiu. Esse aqui esse preto aqui, ó, esse círculo preto aí é meu filho, ó, Sabrina. Esse Ele tava em 2, então. tá. Cristine e esposo, vão com Deus. Nos Que vemos. bom que a gente esteve Bom que aí. esteve conosco. Vocês estão bem? Bom. Legal. Obrigado, Poliana. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Bibi, por esse apoio maravilhoso. Capaz, não foi nada. A gente fica sossegado, uma equipe tão competente, dedicada. No próximo, a gente pode até imaginar uma coisa diferente, né? Vamos imaginar. Esse foi o primeiro, né? Não sei. O que tu pensa diferente, não sei. Ah, sei lá. A Carla está falando que ela não conseguiu participar e perguntou como é que foi, ó. Eu falei que teve quase, acho que 40 conexões, né? E que foi uma grande bênção. Ela está fazendo... Ah, O que você está fazendo? Ah, o apartamento que o Pedro vendeu tem que entregar amanhã. sim. Ah, Eu tentei gravar aqui, não sei se saiu. Vamos ver. Eu acho que saiu. Se gravou, daí eu passo depois. mas que maravilha! Ai, não apareceu. Sabrina. Ai, tomara que você conseguiu. É que aqui não deu para gravar aqui em cima, que normalmente Eu nem fica, né? lembrei. Eu também não lembrei. Daí, Não pros lembrei. próximos, se tu quiser que eu faça na minha eu consigo mais pessoas e eu consigo gravar também. Mas daí a gente combina. Tá. Vamos Acho que talvez combinar. seja melhor. Vamos combinar. Porque daí a gente se concentra só nisso, senão a gente fica só olhando. Toda hora a gente entrando, Eu a gente tinha- E pedindo. aí eu vou liberando as pessoas, eu faço Daí, essas coisas. daí a gente não quer se prender no melhor. papel, né? É melhor. Aí a gente fica pensando, mas eu falei, mas alguém quer entrar, né? Sim. Mas Então foi tá. muito bom. Eu vou lá que o marido tá em casa já. Vai, ele tá Vai, bem? muito Ele tá obrigada. bem? Tá bem sim. Tchau, Poliana, tu vai pra casa também. Show você! Muito obrigada. Tchau. 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 Tudo bem?